Estudantes da mediação tecnológica, voltamos. Voltamos, agora ele falou a palavra certa. Voltamos. Porque até a última aula eu falei, voltei. Aqui está de volta, Maurício, estamos de volta de novo para mais uma aula híbrida. Isso mesmo, é assim, pessoal. Nós estamos num projeto aí com o governo, né, e alguns aulões nas escolas. Tem alguns momentos que eu tenho deixado o professor Valnei na Berlinda, né, sozinho, porque estou atendendo algumas escolas do estado aqui com os aulões, tá bom? Mas já voltamos. E já fiquei sabendo que na aula anterior vocês conversaram com a equação do segundo grau. Isso, trabalhamos com função quadrática, né, pessoal? Perfeito. E aí nós vimos que a função vira uma equação, e na equação eu uso delta, uso Bhaskara, aí vimos os vértices, e tivemos 5 gráficos para construir, certo? Construíram os 5 gráficos, sim ou não? Claro que sim. E hoje nós vamos fazer o quê? Hoje a gente vai continuar com a função quadrática, só que no outro ritmo. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma interpretação da função quadrática. Então quer dizer que na aula passada eles pegaram a função, eu quero falar sempre equação, né? Mas pegaram a função e construíram o gráfico. E hoje eles vão pegar o gráfico e vão construir a equação? Sim, a gente vai trabalhar nessa pegada de trabalhar com todos os termos. A gente vai ver, calma. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá então, bora lá? Na telinha, diretor, aula de número 40. Aula 40. Gráfico da função quadrática. Hoje nós vamos fazer o quê? Hoje nós vamos interpretar os gráficos da função quadrática. Perfeito. Então, a gente vai analisar uma função quadrática. E a gente está cansado de falar que ela tem essa forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Isto. Como dizem no popular, vocês estão carecas, cabeludos de saber que essa é a função. E que o gráfico dessa função é uma parábola. Vocês já sabem disso aí. Vocês já sabem também que o coeficiente a da nossa função, ele vai determinar a concavidade da parábola, se ela é para cima ou se ela é para baixo. Para cima o a é positivo, para baixo o a é negativo. Beleza? Isso aqui tudo foi falado na aula 37. Beleza? Beleza. O discriminante delta. O discriminante delta, ele vai aparecer de 3 maneiras. Ele pode ser positivo, maior que zero. Ele pode ser igual a zero. Ou ele pode ser negativo, menor do que zero. Quando ele for maior do que zero, nós vamos ter 2 raízes reais e distintas. Quando ele for igual a zero, vai ter somente uma raiz real ou 2 raízes reais iguais. Quando for negativo, não possui raízes reais. Beleza? Esse é o delta. Temos também aqui os vértices. Vocês trabalharam os vértices na aula passada e vocês viram que os vértices são umas fórmulas adicionais. X vértice menos B dividido por 2A e o Y vértice menos delta dividido por 4A. E só lembrando que o vértice pode ser o ponto mais alto de uma parábola ou pode ser o ponto mais baixo da parábola. Quando for o ponto mais alto, ponto máximo. Quando for o ponto mais baixo, ponto mínimo. E quando for o ponto máximo, com cavidade voltada para baixo. E com cavidade voltada para cima, a gente tem o ponto mínimo. Perfeito. E lembrando que quando a gente fala em ponto mínimo, né, Maurício, a gente está falando de uma coordenada no eixo X e outra coordenada no eixo Y. Olha lá, ponto máximo e ponto mínimo. Isso, olha aqui, acabamos de falar e apareceu justamente mínimo aqui o que a gente acabou de falar. E o ponto mínimo é uma coordenada no eixo X e uma no eixo Y. No eixo Y. Olha aqui, gente, ó, Y, X, Y. E esse gráfico aqui é bem interessante porque ele mostra uma parábola que possui 2 raízes reais e distintas, ou seja, em que o delta é positivo, o delta é maior do que zero. E também sabemos que o A é maior do que zero na primeira e menor do que zero na segunda, mas o delta é maior do que zero nas duas, tá? Porque toca no eixo X 2 vezes. Beleza, tá tudo aí, ó. O A é menor nessa segunda. Aqui? É o contrário. Porque com cavidade voltada para baixo. Perfeito.
Segundo detalhe, nós temos aqui agora somente uma raiz real. Toca no eixo X somente uma vez, uma única vez. E quem nos fala isso? É o delta. Delta igual a zero. Toda vez que o delta for igual a zero, a parábola ela vem, toca no eixo X, toca e sobe. Preste atenção, gente, que ela não corta o eixo X, ela toca no eixo X e a gente fala tangencia o eixo X. Beleza. Delta é igual a zero aqui também. Aqui o nosso A é maior do que zero e aqui o nosso A é menor do que zero. E temos o terceiro caso, quando não toca no eixo X. Ah, professor, ele é negativo, então não vai fazer mais. Não, faz tudo. Só não acha raízes, porque ele não toca no eixo X. Olha lá, ó. A positivo e delta menor do que zero. Do outro lado, A negativo e delta também negativo. Beleza. Só que agora é o seguinte, olha só. Nós fizemos aqui uma revisão rápida da aula anterior, que vocês viram a parte da função, mas hoje nós queremos interpretar o gráfico. Nós vimos aqui os 6 modelos de gráficos que existem e agora nós vamos fazer o seguinte, olha só. Nós vamos pegar um gráfico e vamos fazer tudo o que pode ser feito nesse gráfico. Vamos lá então? Um gráfico, vamos fazer tudo. Na telinha, diretor, interpretando gráficos. Temos aqui o primeiro gráfico, professor Valnei. O gráfico com a concavidade da parábola voltada para cima. Isso já quer nos dizer que o A ele é positivo. Então vamos colocar essa informação aqui. Então, primeira informação, concavidade voltada para cima. Então, concavidade voltada para cima, vou deixar aqui a concavidade da parábola. A. O A, não preciso escrever, não, só vou colocar que o A é maior que zero. O A é maior que zero. Beleza, volta no gráfico. O gráfico toca no eixo X 2 vezes. Vamos marcar lá os 2 toques do eixo X. Tocou 2 vezes. Tocou ali e tocou ali. Cortou, né? Aqui, cortou. Então, se cortou 2 vezes, então o delta é maior do que zero. O delta é maior do que zero. Toda vez que o delta for maior do que zero, a gente tem o nosso x1 e o nosso x2. E lembrando que um é diferente do outro. Vamos ver quem são eles? O x1 é menos 1 e o x2 é 3. Vamos colocar lá então? Então, bora lá. x1 igual a menos 1 e o nosso x2 igual a 3, né? 3. Agora, olha só o segundo detalhe que nós temos de olhar para o gráfico. O C é o ponto que toca no eixo Y. Lembram? Toca no eixo Y. Então, o C ali vale menos 3. Então, vamos colocar aqui. O C é igual a menos 3. Então, já sei o A, então vou colocar o C bem aqui pertinho. C igual a menos 3. A gente sabe que a gente tem 3 coeficientes numéricos. O A, o B e o C. O A, a gente só sabe que é maior que zero, a gente não tem o valor dele. Mas a gente já sabe que o C ali é menos 3, onde a parábola cortou o eixo Y. O B? O B, ele vai ser negativo, né? Porque está descendo ali, ó. A partir do momento que ele corta o Y, se ele desce, se a parábola desce, o B ele é um número quê? Negativo, né? Negativo. Vamos colocar aqui, então, B menor do que zero? Lá do lado, isso aí. B menor do que zero. Você viu? Nós estamos olhando para o gráfico, estamos conversando. Sabe o que eu estou vendo ali também, Valnei? O vértice. Ah, beleza. Estou vendo ali as coordenadas do vértice. X vértice é 1 e o Y aqui, vértice... gente, é o ponto mais baixo da parábola. Isso. E o vértice é uma coordenada. No eixo X é 1. E no Y é menos 4. Menos 4. Está aqui a coordenada do vértice. Vamos colocar aqui também vértice. XV, vértice é igual. Menos 1. Não, 1 é 1 e menos 4. Isso, perfeito. Olha só que lindo. Agora vem uma pergunta. Tendo essas informações que eu tenho aqui, eu consigo escrever a minha equação? O que vocês acham? Dá para escrever a equação? Eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque nós temos o x1 e o x2. Sim, são as raízes. Vocês lembram lá daquele método de soma e produto? O que é a soma? A soma é o x1 mais o x2. Vamos colocar lá, a soma é igual a x1 mais x2. A soma das raízes
é igual a x1. x1. Se eu Mais. somar x1 mais x2, Eu tenho a soma. a soma das raízes. Isso. E o produto é o x1 vezes o x2. x1 vezes o x2. E nós temos uma regra para escrever a equação, tá? A equação, ela tem o seguinte formato, olha, é x ao quadrado, x ao quadrado x ao quadrado menos a soma de x mais o produto. igual a zero. zero. Então, essa é a nossa equação, tá certo? Esse S de soma e esse P de... É menos ou é mais? É menos. É menos É mesmo, menos. né? É menos. Vamos então lá fazer agora a soma e o produto? Tendo a soma e o produto, a gente consegue escrever a equação. Então vamos somar aqui ao Vamos. lado? Aqui, x1 mais É menos x2. 1. x1 é menos 1. O x1... Ah, x1. tá aqui. Aqui menos 1. E o x2 é 3. Então, menos 1 mais 3. Eu devo 1 e tenho 3, eu fico com 2. Então a soma tem que dar 2. Isso. O produto é menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3. Dá menos 3. Só substituir lá agora? Oi? Só substituir lá na equação agora? Eu É tenho só x ao- substituir. Só Vamos substituir. X Vamos ao lá. quadrado X ao quadrado menos 2x menos 2x. Esse S é de soma, a soma deu Isso. 2, ó. 2x mais o produto. Só que é mais, só colocar o mais dentro da fórmula. Mais da Mais, fórmula Entre e parênteses, menos menos 3, 3. igual a zero. X ao quadrado menos 2x menos 2x menos 3. menos 3 igual a Zero. 0. Vamos ver agora aqui quem é o nosso A, quem é o nosso B, quem é o C, ver se bate lá com as primeiras informações. O A vale 1, não é? O A vale 1. 1 é maior que 0, perfeito. O B vale menos 2. Menos 2 é menor do que 0, perfeito também. E o C vale menos 3. Opa, menos 3 igualzinho, pronto. Olha aqui, bateu, gente, ó. Olha só. O C menos 3. Vamos colocar aí embaixo para eles o A, o B e o C? Então o A O B e o C. O A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 3. Isso é você... Ó, vocês viram que nós só tínhamos a informação gráfica, nós só tínhamos isso aqui, só o gráfico. Mas em cima desse gráfico, nós descobrimos tudo o que nós descobriríamos se nós tivéssemos só a equação. Se tivéssemos só a equação, nós íamos achar o A, o B e o C, nós íamos calcular o delta, nós íamos calcular a soma, produto, íamos achar o x1, íamos achar o x2, íamos achar os vértices. Só que eu tenho o gráfico, então eu consegui achar tudo só a partir do gráfico. Sim, e a gente tem uma outra informação aqui que é válido colocar. Quando a gente fala em soma das raízes, a soma das raízes tem uma formulazinha. Qual é, Maurício? Menos B, Menos B sobre... 2A. Menos B sobre A. 2A. É 2A. É, pode confiar. E o produto? O produto é C C sobre A. sobre A. Agora, é só fazer lá o teste, lá. Ó. Quem é o B? O B é menos 2. Menos 2, vai ficar 2, não é? Dividido por... 2 vezes 1, 2. Menos B sobre A. É sobre A? Ah, é. 2A é do X vértice. É. De verdade. Eu estou misturando as fórmulas já. Tá vendo? É tanta equação. É tudo sobre A. É menos B sobre A. É porque o 2A é do X vértice. É por isso que quando a gente faz essa análise aqui, a gente joga O A igual a em equações que o A É 1. ele é 1. Perfeito. Aí fica só soma e produto direto já. Sobre A. Menos B sobre A. Perfeito. Então é isso que nós Aí temos. quando a gente testa aqui, dá certo. Ó. A soma deu aqui quanto? Menos A soma deu... A soma dá quanto? Menos 2. A soma dá 2. Aí- Então, ó, menos daqui. Menos Com daqui. menos daqui, Vai ficar 2. vai ficar 2. Dividido por 1 dá 2. 2. E o C sobre A? O C vale Menos quanto? 3. Menos 3. Menos Dividido 3 por 1 dá menos 3. Confere, ó. Perfeito.
Perfeito. Aí você pode testar tudo. Vamos fazer mais uma então para ficar bom? Bora. Vou fazer mais uma aqui, ó. Ah, não, só tem uma mesmo, olha que lindo. Ah, não. Sabe por que só tem uma? Sabe por que só tem uma? Porque tudo agora é com vocês. É com vocês. Só que assim, como nós havíamos comentado lá no plano de aula, vocês viram no plano de aula que essas duas resoluções nós vamos mandar para vocês em vídeo. Mas o ideal é que agora você já tendo assistido aqui a aula, você tenha aquela vontade de aprender. Então você para aqui a aula e vai lá fazer os dois. Depois você volta para conferir se você fez certo. Ah, professor, mas se eu olhar antes, não tem problema. Só que o ideal é que você aprenda, não é para aprender, você faz primeiro. Faz, depois confere, beleza? Mas vamos mandar para vocês agora as resoluções também. Mas pausa aqui e vai fazer. Depois você volta para assistir, beleza? Beleza. E antes de terminar essa aula, eu gostaria de pedir para vocês buscarem mais informações sobre função quadrática, porque a função quadrática ela tem aquela forma fatorada. A forma fatorada é quando a gente conhece as duas raízes e tem um ponto, né? E dava para montar ela. Então procure, gente, saber a forma fatorada da equação do segundo grau, tá? E aí se você tem uma coordenada, que a gente já tinha ali o vértice, a gente já tinha uma coordenada, e a gente tinha as duas raízes, dava para a gente fazer fatorado. Só que como nós havíamos comentado com vocês, né, na aula de equação de função, então nós fizemos do modelo que nós tínhamos trabalhado. Isso, beleza. Mas assim, são experiências novas, você pode buscar lá para aprender melhor, beleza? Vamos resolver para eles agora então? Bora lá então. Na telinha, diretor, as resoluções da atividade de sala. Aqui rapidinho, olha só, a primeira equação que foi essa daqui. Vamos tirar aqui os valores, aqui mesmo. Quem Bora é o lá. x1? O x1 é menos 1. Então coloca lá, x1 é menos... Não, vamos começar pelo A, negócio de pensar a outra. O A aqui é negativo, não é? O A é menor que 0. O A é menor que 0. O C é 2. O C é igual a 2, é onde Porque ela corta toca no eixo X. Isso. Depois Y. do toque, toca no eixo Y. Depois do toque, ele sobe ou desce? Ele sobe. Então o B é positivo. O B é maior que 0. Isso, maior do que 0. Agora sim, vamos lá marcar. Quem é o x1? O x1 é igual a menos 1. Quem é o x2? O x2 é igual a 2. Igual a 2. Aqui não ficou muito preciso ali, não é quem é o nosso vértice. Vocês veem que por não estar na malha quadriculada, ficou meio assim, né, ali, quem é o nosso vértice. Parece que o x-vértice é um número entre 0 e 1. O y-vértice está entre 2 e 3. Então, nós não vamos tirar ainda o vértice. Vamos primeiro agora montar a nossa equação. Como que monta a equação? Usando aquela parte da soma e do produto. Vamos lá? Bora. X menos S, x ao quadrado menos SX. X ao quadrado menos SX. Mais P. Mais P igual a 0. Quem é S e quem é P? S é soma e P é produto. Então, aqui ao lado eu vou colocar x1 mais x2 é igual a x1 mais x2. Vamos somar as duas raízes? O x1 é menos 1. Menos 1 mais 2. Vamos colocar lá para ele. Menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2. Igual a 1. Igual a 1. Beleza. Produto x1 vezes x2. Menos 1 vezes 2. Menos 2. Então, vamos pensar um pouco? Dois números que, somando, dá 1. E multiplicando... dá menos 2. A soma deu 1. E multiplicou, deu menos 2. 2... Menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2. Menos 1. Menos 1 mais 2. Se eu colocar aqui menos 1 vezes mais 2, multiplicar dá quanto? Menos 2. E se eu somar menos 1 mais 2, vai dar mais 1. A soma deu 1.
A soma deu 1 e o produto deu dois, menos 2. Beleza, então. Beleza, então agora é com vocês, galera.